A Menina que Roubava Livros. O filme é uma adaptação do livro muito popular de 2005, escrito pelo australiano Marcus Zusak. Esse livro aqui. A história é narrada pela morte e conta a história de uma menina chamada Liesl, interpretada pela Sophie Nélisse. Começa em 1938 na Alemanha, com ela indo morar com pais adotivos. Numa das primeiras cenas do filme, ela rouba um livro, o que chama a atenção da morte. Pelo menos essa é a explicação que o filme dá para a morte estar interessada em contar a história dessa menina. Muito bem, ela chega na casa dos pais adotivos, Rosa, interpretada pela Emily Watson, e Hans, interpretado pelo Geoffrey Rush, que são bem antagônicos. Ele é divertido, bonzinho, engraçado, bem-humorado. E a Rosa, embora não seja uma pessoa do mal, é extremamente mal-humorada e rígida. É uma família muito pobre, de uma cidadezinha pequena. A realidade da Liesl não é das melhores. No começo do filme ela é analfabeta, mas logo ela aprende a ler. E ela pega gosto pela coisa. E você pensa, então ela começa a roubar livros. Não, o título leva a crer que isso acontece, mas na verdade ela rouba 3 livros durante o filme inteiro. Mas ela gosta muito de ler, isso fica estabelecido. Ela faz amizade com um menino chamado Rudy, que ajuda ela a se adaptar na cidade nova. No começo ela sofre bullying por não saber ler, mas você vê que ela é durona e não leva desaforo pra casa. Enfim, o filme gasta um tempinho estabelecendo um pouco as características dessa personagem e, inevitavelmente, a guerra se instala. A famosa Kristallnacht, que foi a noite onde os nazistas quebraram os vidros dos comércios dos judeus, tá bem retratada nesse filme. Depois tem a cena dos livros sendo queimados em praça pública. Eu gostei da maioria dos aspectos técnicos do filme. A cinematografia é bonita, a produção de arte é muito boa e a trilha sonora é bem legal. Também não podia ser diferente porque ela foi composta pelo John Williams. E o filme é sobre o desenrolar da guerra, ela lendo cada vez melhor e indo atrás de livros. Uma coisa que esse filme faz bem, que alguns filmes de guerra vacilam, é mostrar que não é porque o cara é alemão que ele é um nazista, filho da puta. O próprio Hans, por exemplo, é contra o nazismo, é contra a perseguição dos judeus. Muita gente tem a impressão de que os alemães viviam numa boa durante a guerra, mas não, o filme mostra bem como era tensa e medonha a situação deles. O tom inicial dá a impressão de que vai ser um filme que vai retratar muito bem como a guerra foi uma coisa horrorosa. Aí entra um twistzinho na história, eles passam a abrigar um judeu chamado Max, que é uma coisa perigosíssima de se fazer, e tem até uma outra cena que explora um pouco isso. Mas de uma maneira geral, o tom do filme fica muito mais leve do que deveria. E aí começam os problemas do filme, porque um filme que começa na Alemanha em 1938 não pode ser leve. A começar pela narração, quem faz a voz da morte é o ator Roger Allen. Ele usa um tom de conto de fadas, uma coisa meio Harry Potter. Eu sei que essa história tem um quê de conto de fada, eu li o livro, mas não tanto quanto tá nesse filme. Eu sou a morte, ninguém escapa da morte. Mais cedo ou mais tarde vou encontrar todo mundo, inclusive você, mas não antes do seu tempo, é claro. É muito doce, pô. É a morte que tá falando, tinha que ser um pouco mais sinistro. Infelizmente o filme tem mais problemas do que qualidades. O principal deles talvez não incomode a muita gente, mas me irritou profundamente, me tirou constantemente do filme, que é o fato de todos os personagens falarem com um sotaque alemão extremamente forçado. Eu nunca entendi isso. E pra piorar, eles ainda jogam algumas palavras em alemão no meio dos diálogos. Sempre que alguém vai falar oi, tchau, sim, não, não é hello, goodbye, yes, no. É hallo, auf Wiedersehen, ja, nein. Isso não tem lógica. O público já entendeu que é um filme que se passa na Alemanha e que supostamente todo mundo tá falando alemão. Principalmente a palavra nein, que em alemão significa não. Essa palavra deve ser dita 16 mil vezes durante o filme. A Liesl e o Rudy estão conversando, ele chega pra ela e fala em inglês, tá tudo bem? E ela responde nein em alemão e continua o resto do diálogo em inglês. Sério, é extremamente frustrante. 90% dos eventos do livro ocorrem no filme, mas numa versão genérica, água com açúcar. Isso é um problema de direção. O diretor do filme é o Brian Percival. Ele é um diretor de TV, dirigiu muitos episódios da série Downton Abbey. E fica muito claro que ele pegou um material que poderia ser tenso no cinema e falou, não, deixa eu suavizar isso aqui, deixar ele bem relax. Então ficou uma direção meio embalsamada. Alguns eventos estão claramente socados no filme. Quem lê o livro vai reconhecer o problema aqui. São personagens e arcos históricos bem elaborados no livro. E não sobrou muito tempo, mas eles queriam jogar no filme, então virou uma cena de 5 minutos. Nos 25 minutos finais, o filme apela demais pro melodrama e pro sentimentalismo. O final oscila entre excelente e ridículo. Tava indo muito bem, eu tava feliz, pensando, o filme podia cortar agora, acaba agora. E aí dá 180 graus e vira uma bobagem que me deixou enjoado e irritado.
falado, é um filme bem mais ou menos. Competente tecnicamente, tem uma trilha sonora boa, uma direção de arte boa, os atores não são ruins, mas dificilmente ele vai te deixar inspirado. Faça um esforço e leia o livro e deixe esse filme pra lá, nota 5.6 pra ele. Pessoal, antes de eu fechar o vídeo, eu vou fazer um segmento com alguns spoilers. Não se preocupem que eu vou deixar um aviso de spoiler aqui em cima o tempo inteiro, e na descrição do vídeo eu vou colocar uma guiazinha de tempo falando o minuto exato onde os spoilers começam e onde eles terminam. Quero comentar um pouco as principais diferenças entre o filme e o livro e explicar por que algumas cenas me incomodaram tanto. Muito bem, no livro o personagem Max gostaria de ser boxeador. Ele tem umas fantasias muito legais dele lutando contra o Hitler. Não tem nada de muito relevante pra história, mas é divertido de ler e foi totalmente omitido do filme. O Rudy, o loirinho amiguinho da Liesel, no livro só descobre que o Max, o judeu, tá na casa da amiga depois que ele já foi embora. E no filme ele encontra um livro com o nome do Max e fala: "Quem é Max?" E ela acaba contando tudo pra ele. Eu acho que eles fizeram isso como estratégia de narrativa pra reforçar o laço de amizade entre os dois, mas eu achei desnecessário. No livro, o Hans e a Rosa têm dois filhos adultos que são nazistas. Esses dois personagens não existem no filme e a pressão que o Hans sofre pra se filiar ao partido, que é bem presente no livro, é explorada em uma cena curtinha no filme. Eu falei agora há pouco que alguns personagens estão socados no filme. Isso acontece com o prefeito da cidade e com a mulher dele, a Ilsa. Ela é uma das personagens que fornece livros para que a Liesel leia. Tanto no livro como no filme, a Rosa trabalha passando e lavando roupa. E ela lava a roupa do prefeito, que quando descobre que a mulher dele está envolvida com a Liesel, despede a mãe dela. No livro, isso aparentemente acontece por problemas econômicos. Ele quer dar a entender que eles estão economizando dinheiro, que os tempos são difíceis, etc. E no filme dá a entender que ele faz isso para preservar o estado mental da mulher dele, porque ela perdeu um filho e ela estava se apegando demais a Liesel. Então são duas abordagens totalmente diferentes a uma mesma circunstância. Honestamente, não tenho problema com nenhuma das duas, mas é curioso eles terem mudado isso do livro pro filme. Uma sequência muito boa do livro ficou ridícula no filme. Hans dá um pedaço de pão para um judeu. E a consequência disso é que tanto ele quanto os judeus são chicoteados loucamente por um general nazista. Isso foi filtrado tão forte no filme que a cena quase não tem impacto nenhum. No filme é um cara que morou na cidade a vida inteira, os nazistas descobrem que ele é judeu, estão botando ele no carro e o Hans chega pro general e fala: "Eu conheço esse cara a vida inteira, ele é um cara do bem." E aí o general fala pra ele: "Qual é o seu nome?" E anota o nomezinho dele e deixa ele totalmente paranoico. Não rolou, não ficou bom. Bleh. E pra fechar, uma cena no final do filme que me incomodou profundamente pela logística. A cidade é bombardeada por acidente, praticamente todo mundo morre. A Liesel é a única sobrevivente, ela acorda lá. Quando ela começa a ver o estrago, todos os corpos estão intactos. São pessoas que estavam em casa quando a cidade foi bombardeada. Elas estariam completamente mutiladas. E não, elas estão com uma sujeirinha na testa e mais nada. E ela encontra o Rudy vivo. Isso não tem lógica. Se ele estivesse vivo, ele não foi soterrado. E se ele foi soterrado e estava vivo, ele devia estar com o osso pra fora do braço e a cara toda amassada. Não, ele tá de boa lá. Eu sempre gostei de você, me dá um beijo porque eu acho que eu vou morrer. Morre. Muito bem, acabaram os spoilers e eu não tenho muito mais o que falar. Repito, não recomendo o filme, recomendo o livro, e acabou que esse vídeo pode ser visto em duas instâncias. Você assiste sem o spoiler agora, depois lê o livro ou vê o filme ou ambos e aí volta e assiste de novo com os spoilers. Alright? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.